nisso. Hoje, o Cruzeiro, querendo ou não, teve a quarta vitória consecutiva no Mineiro. Algumas vitórias de uma maneira custosa, mais complicadas, outras assim, nem tanto. Por exemplo, contra o América, não foi um jogo muito complicado do Cruzeiro até conseguir os 3 pontos na primeira fase do estadual. Antes, o início da temporada se mostrava muito difícil conseguir até essa sequência. O desempenho talvez ainda não apareceu de uma maneira ideal, mas até agora, nesse recorte de Mineiro que a gente está vendo, analisando hoje, Cruzeiro com a quarta vitória consecutiva. Léo, o Cruzeiro que chegou ao seu 12º jogo, infelizmente o Cruzeiro só conseguiu não levar gols em 3 oportunidades, né? Contra o Berlândia, Betim e América, acabou levando um gol hoje, realmente num vacilo grande do Vidalba. O Vidalba é quem comete aquela penalidade desnecessária, mas eu chamo atenção para um lance além da penalidade cometida de maneira bizarra e infantil pelo Vidalba, um time que não precisava de estar naquela situação de contra-ataque àquela altura do jogo, né? Onde o desgaste do segundo tempo já era muito grande, várias alterações já feitas, enfim, isso não tira o erro do Vidalba, falando mais uma vez, é um erro crasso, é um erro infantil do zagueiro argentino, mas também, quando a gente olha, não precisava do Cruzeiro tá completamente jogado daquela forma, exposto. Enfim, acontece o gol, mas acontece a vitória, Léo. O resultado é mais importante. Eu gostei mais do Cruzeiro no primeiro tempo do que na segunda etapa, apesar de ter criado possibilidades também na segunda etapa. Logo aos 9 tem a situação do Neiser. Aos 12, uma finalização muito ruim do Matheus Pereira para fora. E aos 16, o Tite faz uma mexida. Eu sei que o Bruno Rodrigues fez o gol na posição de centroavante, mas eu não gostei dessa mexida do Tite. Eu teria sacado, de repente, o próprio Matheus Pereira, colocado o Gerson para jogar mais à frente com o Neiser e o Bruno Rodrigues pelo lado esquerdo para jogar na sua, para jogar de ponta, enfim, mas o Bruno Rodrigues acaba fazendo um gol na posição de centroavante, que o técnico Tite o colocou. Aos 18h30, o Lucas Silva chuta e essa bola tem um desvio, e aí o Cruzeiro abre o placar. Depois, aos 29, o Cruzeiro faz o segundo gol ali com uma jogada do William, que é exatamente a jogada que o Bruno Rodrigues faz, o gol. E aí parecia que o Cruzeiro ia controlar mais a partida, como disse bem a Rafa. As substituições acontecem. E eu tenho que falar, né, do banco, gostei da maneira que atuou o Bruno Rodrigues, ele participa do lance do primeiro gol, como você chama atenção, né, Léo? Ele e o Gerson brigaram ali para que o Cruzeiro retomasse e faz o segundo gol, por isso até foi o meu voto. Mas a entrada do Wallace, por exemplo, para mim só serve mesmo a título de descansar o Romero e mais nada a acrescentar da entrada do Wallace. A grande questão da entrada dele é descansar o Romero e muito provavelmente ele entra hoje, porque Hickman está jogando o Brasileiro Sub-20, Matheus Henrique está suspenso, o Wanderson, mais uma participação muito ruim do banco também do Wanderson, o Japa entrou desligado e o Kenji até tentou fazer uma jogada ali. A entrada de fato que acaba fazendo a diferença do banco de reservas é do Bruno Rodrigues. Bom, vem o pênalti do Vidalba e aí a equipe do Pouso Alegre, não vou nem dizer que exerce uma pressão, tenta ali tirar algum proveito do Cruzeiro naquele instante que faz o gol diminuindo. O Cruzeiro fica muito desfigurado, mas tinha que ficar. Romero tinha que sair, Matheus Pereira eu teria tirado até antes, por 2 motivos, né? Pelo rendimento, assim, eu não gostei da partida que fez o Matheus Pereira, achei que ele aceitou muito a marcação do camisa 5 e do camisa 8, Alexandre. O camisa 5 é o Magé. E do camisa 8, Alexandre, ele poderia ter saído um pouco mais. Ele até dá aquele passe aos 9 minutos para o Neiser, que acaba desperdiçando. Teria trazido o Gerson para do Matheus Pereira, colocado o Bruno Rodrigues do lado esquerdo e deixado um pouco mais o Neiser em campo. Enfim, é o que eu teria feito, mas o Bruno Rodrigues acaba fazendo o gol na posição de centroavante. Repito, gostei mais do primeiro tempo do que do segundo. Acho que o principal o Cruzeiro faz, que é uma vitória, poderia ter sido uma vitória num aspecto mais tranquilo, 2-0, quem sabe até um 3-0 se a equipe tivesse se mantido sem vacilar. O vacilo ali individual do Vidalba acabou custando esse um gol, mas assim, uma vitória de acordo com
o que eu esperava, que era a vitória, né? Esperava uma vitória até por uma margem de gols mais interessante, mas no que diz respeito a trabalho, eu acho que o Cruzeiro segue no mesmo lugar ainda, e estou de acordo com a Rafa, a partir da quarta-feira a gente vai ver se o Cruzeiro é capaz de mexer nessa chave, Léo Campos. Mais de 12 mil pessoas conosco, o número de inscritos só subindo aqui na Samuca TV, 471.864. Quem sabe a gente vira 472 mil. Samuca já visualizando os 500k. Dá aquela conferida aí se por um acaso você ainda não é inscrito na Samuca TV. A gente falou até mais cedo que o Cruzeiro venceu no Sub-20, na estreia do Brasileiro Sub-20, 2-0 para cima do Juventude na Toquinha ou na Toca 1. E nos outros esportes, hoje também o Cruzeiro se dando bem, viu? Há pouco o Sada Cruzeiro derrotou o São José Vôlei por 3-0 na Superliga. Sada, que é líder na primeira fase da Superliga Masculina de Vôlei. E hoje também tivemos o Cruzeiro Basquete em quadra. A vitória para cima do Rio Claro, um confronto direto por classificação aos playoffs. Jogo no ginásio Dona Salomé, 95-79. Mais uma vitória do Cruzeiro. Cruzeiro que nesse momento está na 14ª colocação e derrotou o Rio Claro, que está na 15ª. Então, os dois times ali bem próximos, 36 pontos tem o Cruzeiro, 35 o Rio Claro. Lembrando que os 16 primeiros se classificam para os playoffs do Novo Basquete Brasil. O Cruzeiro que está debutando a primeira temporada no Novo Basquete Brasil. Ô Rafa, no caso do jogo de hoje, o início do Cruzeiro foi até bom, né? Pelo menos movimentado, com um certo volume. Talvez aqui no chat eu vi algumas críticas falando de muitos cruzamentos. Ao que me chamou a atenção naquele início ali do Cruzeiro, hoje a gente até comentava bastante no pré-jogo sobre os pontas, que são jogadores versáteis, e esses dois pontas pisaram muito na área, né? Tanto o Gerson como o Christian pisando bastante ali na área. Exato, e assim, é uma questão de abrir espaço também para os nossos laterais subirem e apoiarem, né? Eu acho que era um jogo que pedia isso. Sobre a questão dos cruzamentos, me incomoda muito quando são cruzamentos muito mal executados, assim, tem alguns cruzamentos, e aí tem que falar, né, principalmente o Matheus Pereira, cobranças de escanteio, o Cruzeiro é basicamente inofensivo nesse tipo de jogada, e são cruzamentos, assim, bolas alçadas na área para consagrar o goleiro e os zagueiros adversários, mas é fato que esse time do Pouso Alegre tem dificuldade para se defender de bolas aéreas, e o Cruzeiro, se vocês voltarem aí a memória no primeira metade do primeiro tempo, criou boas oportunidades com cruzamentos em que os nossos atletas não foram felizes na finalização. E aí, eu vou desculpar um ou outro, tem uma do Christian que o goleiro faz uma bela defesa, teve, né? Tiveram defesas do goleiro, mas em linhas gerais, alguns cruzamentos muito bons que os nossos atletas ali, por erro de gesto técnico, de repente o posicionamento, não conseguiram aproveitar melhor. Eu acho que essa questão dos pontas que são meias, que são volantes, não me incomoda propriamente, eu entendo, acho que ele colocou um bom time em campo e que no início me pareceu um Cruzeiro organizado para se atacar, assim, fez boas jogadas, criou boas tramas, principalmente aproveitando muito bem esses dois corredores. O Kaique tinha muito espaço, o William também tinha muito espaço pela direita, até acho que o lado esquerdo da defesa do Pouso Alegre é o mais frágil nesse tipo de jogada. Mas no segundo tempo eu já comecei a sentir falta assim, de ter um ponta ali, alguém mais incisivo. O Christian cansou, o Gerson cansou, o Matheus Pereira cansou. Então, eu até concordo muito com o Valu quando ele fala, eu esperava o Bruno Rodrigues entrando, mas pelas pontas, né? Acabou dando certo, marcou o gol aí, que foi o gol da vitória, né? Porque o Cruzeiro conseguiu mais uma vez sofrer um gol dentro do ano de 2026 e dentro do Campeonato Mineiro. Mas eu acho que no melhor momento da equipe, no mais organizado, em que conseguiu criar boas tramas, finalizou muito mal. Finalizou muito mal. Obviamente, uma ou outra, um mérito ali do goleiro na defesa, mas isso aí precisa ser ajustado, porque senão a gente nunca vai sair do lugar. Se nos momentos em que a equipe consegue criar com organização e com um senso assim de time, de coletividade, ela não for capaz de ter a frieza necessária para finalizar bem, a gente vai sofrer todo o jogo. Mas já adiantando, eu gostei da atuação do Cruzeiro, não vi o Cruzeiro sofrendo, vacilou com esse pênalti infantil do Vidalba. E aí, esse é um ponto que a gente precisa, né? Esses vacilos aí não podem acontecer. Mas vamos lá. Daqui a pouco eu chego aí para a resenha também. E daqui a pouco chega o técnico Tite,
aqui na sala de imprensa do Manduzão, o Léo Campos. Estamos aqui na expectativa, imagens ao vivo aí da sala de coletiva do Manduzão. Agora, Valu, a Rafa falou dessa questão do Bruno Rodrigues, talvez a gente esperava mais pelas pontas, hoje no caso foi até substituindo ali o Neiser. Primeiro, deve estar numa felicidade enorme de você reestrear e fazer gol, marcar um gol, e acaba sendo até um gol da vitória, né? Foi 2-0 na oportunidade, mas depois aí no Cruzeiro sofre um gol. E um alívio, uma felicidade enorme, imagino, do Bruno Rodrigues. Mas o Tite talvez vai começar a olhar ele mais como uma opção também para esse 9 mesmo, porque o Chico da Costa até está fora de combate, mas até agora não chamou muita atenção quando substituiu o Caio Jorge. O Neiser ainda necessita um pouco dessa tranquilidade para jogar, uma confiança também, e potencial a gente sabe que ele tem. E o Bruno Rodrigues aparece então como um jogador mais versátil ali, que vai poder atuar na ponta, e imagino até por ter entrado hoje e feito o gol, vai dar uma segurança para o Tite, para se for o caso, quando precisar substituir o KJ, ele vai poder contar com agora o BR-20. Eu acho que o recorte de um jogo é muito pouco ainda, Léo. A gente tem que ver, claro que pensando na questão do Bruno Rodrigues, é o melhor cenário possível, né? Você sair do banco e tentar ajudar de alguma forma e principalmente ajudar com um gol, né? Mesmo ele sendo um jogador mais característico de lado de campo, ele entrou na função de fazer um 9 e estava lá quando teve a oportunidade e fez um gol importante para a vitória do Cruzeiro, né? Se não fosse o gol dele, poderia ter sido 1-1, mas o gol dele ali acaba marcando a vitória do Cruzeiro por 2-1. Vamos observar nos próximos tempos. Hoje ainda, o Neiser está à frente como opção na vaga do Caio Jorge e eu acho que o que indica isso é o próprio fato do Neiser ter iniciado a partida no comando de ataque, mas se o Bruno Rodrigues, que até na época que passou no Cruzeiro, ele falava que ajudava, esse é o Bruno Rodrigues, né? A gente sabe que ele é um cara sempre muito voluntarioso, na outra passagem, em várias oportunidades, ele jogou ali também no comando de ataque. Se precisar, se for necessário, e se o Tite tiver a confiança nele, como teve hoje, ele vai entrar e tentar fazer o seu melhor. Particularmente, acho que ele pode ajudar mais o Cruzeiro entrando pelo lado esquerdo, mas acho ainda cedo para falar que, apesar do gol, apesar da ajuda, o Bruno Rodrigues já, neste momento, passou à frente do Neiser Real, do Neiser Vidia Real, perdão, por conta deste gol, né? É um jovem que o Samuel falou bem na transmissão. Eu repito, eu não teria feito a substituição por ele. E quando eu falo isso, você quer dizer que ele estava bem no jogo, Valu? Não, ele não estava bem no jogo. Mas o Cruzeiro precisava, para mim, de um jogador com a característica dele lá na frente, até para poder dar mais espaço para um jogador de velocidade aparecer.